Bem-vindas e bem-vindos à primeira mesa do ciclo de debates 50 anos sem Marielle Sforak. Meu nome é Débora e hoje eu vou contribuir na coordenação do espaço. O ciclo está sendo organizado pela Escola Nacional Paulo Freire, que é uma escola de formação política, técnica e cultural voltada para a juventude e para os movimentos populares urbanos, que está aqui localizada em São Paulo, na região do Ipiranga. Nossa escola tem como eixos pedagógicos a educação, a realidade brasileira e a juventude. Então, essa é uma das iniciativas nesse campo para esse ano. Nós pensamos esse espaço como uma atividade de homenagem, de resgate da vida e obra de Marielle Sforak, que foi uma socióloga e uma professora, e que este ano completam-se 50 anos da sua partida. Nós queremos, com essa atividade, não só fazer uma homenagem para essa pensadora brasileira, mas também fazer um resgate da sua obra no sentido de apontar a atualidade dela e a importância do seu legado para se pensar a juventude no Brasil hoje, principalmente a partir dos movimentos populares de juventude. A nossa atividade está organizada em 3 momentos. Então, nós temos a mesa hoje, que é Vida e Obra Marielle Sforak. Na semana que vem, no dia 19, a gente vai lançar a segunda mesa, com o tema Desafios da Juventude Hoje e a contribuição de Marielle Sforak, que vai ser uma entrevista com o professor Luiz Groppo e a Júlia Guiar, que é vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. E após essas 2 mesas, nós vamos conformar um grupo de estudos. A ideia é que todos que se interessem pelo tema, que participaram, quiserem se aprofundar nesses debates, se inscreva e nas datas do dia 27 de julho, 3 de agosto e 10 de agosto, sempre às 19 horas, nós vamos nos reunir para estudar em cada encontro uma das obras da Maria Alice. Então, primeiro vai ser o estudante, a transformação da sociedade brasileira, a segunda vai ser a juventude na sociedade moderna e, por fim, a obra Participação Social dos Excluídos. Então, para se inscrever, para receber mais informações e, inclusive, receber o lembrete do lançamento da próxima mesa, preencha um formulário que vai estar na descrição desse vídeo. Para hoje, então, a nossa mesa tem como tema Vida e Obra, de Marielle Sforak. E A gente vai convidar a Ezequiela Scapini, que é da Coordenação Político-Pedagógica da Escola Nacional Paulo Freire, do Núcleo de Juventude, para estar assessorando a gente nesse debate. Obrigada, Débora. Oi, gente, bem-vindas, bem-vindas. Agradecer a quem se dispôs a participar do ciclo Marielle Sforak. Falar da Marielle Sforak, apresentar a sua obra, a sua vida, para mim sempre é uma coisa que eu faço por gosto, assim, né? E acredito que falo por mim e por todo mundo aqui da escola. Mas antes, então, de apresentar quem foi a Marielle, a vida dela, a obra dela, quero contar um pouco de como que foi esse nosso encontro, assim, com ela aqui na escola, que eu sempre digo que foi um momento, então, que a gente se debruçou de forma coletiva sobre os estudos da Marielle Sforak, sobre as suas obras, porque de forma individual a gente já tinha contato com ela, enfim, mas foi de forma coletiva que a gente conseguiu entrar mais profundamente. E na época, em 2021, ano passado, quando a gente se dedicou aos estudos da obra dela, a gente ainda não tinha sacado que esse ano, então, faria 50 anos sem Marielle Sforak, assim. Então, acho que para nós foi uma feliz coincidência, porque a gente conseguiu não só aprofundar a obra dela, usar as obras delas, as interpretações dela na nossa análise sobre juventude, mas também pensar esse ciclo para esse ano, assim, né? Compreendendo que para nós que viemos do Levante Popular da Juventude, a Maria Alice ela pode trazer contribuições importantíssimas, assim, né? Não só por ela pesquisar a juventude, é considerada um marco nos estudos sobre juventude no Brasil, mas porque ela também ajuda a interpretar o Brasil. Ela tinha essa preocupação de também entender o nosso país, assim, né? Tanto que a tese dela, que depois eu vou falar mais pra frente, é o estudante e a transformação da sociedade brasileira, assim, né? E tem uma frase que eu gosto muito dela, que pra mim revela essa preocupação que ela tinha, né? Que vou ler aqui pra vocês. No fundo, o maior desafio da nossa época está resumido num único imperativo: ser artífice do próprio destino, enquanto pessoa, enquanto povo, enquanto nação. E seguindo, gente, eu também estou encarando esse momento como um convite
para que mais pessoas, mais militantes, mais pesquisadores e pesquisadoras se interessem pela Maria Alice Forac, né? Porque eu penso que a gente tem um compromisso importante de realizar por elas, né? Mesmo ela não tendo mesmo ela tendo essa relevância, mesmo sendo um marco nos estudos sobre juventude, ela ainda é bastante desconhecida, assim, né? E eu acho que a gente pode levantar alguns motivos, enfim, para nos ajudar a entender isso, assim. Então, ela faleceu super nova, com 42 anos, em um período que muitos pesquisadores estão se afirmando academicamente, assim, né? Pesquisa o tema de juventude, que é um tema que muitas vezes é secundarizado, restrito a algumas áreas, e também considerar que era uma mulher, uma pesquisadora, né? Também colocar essa questão de gênero nesse balanço desses motivos dela ainda ser, assim, desconhecida entre nós. E é por isso, então, que eu digo que a gente tem esse compromisso tanto em retomar o legado dela, quanto também em disseminar o que foram suas obras, né? Agora que completa, então, 50 anos sem Maria Alice Forac, assim. Então, as atividades que a gente está realizando aqui na escola são parte desse objetivo e desse intuito, que é uma singela homenagem, mas posso dizer que é de uma profunda entrega nossa, assim. Então, passando para o que viemos conhecer e fazer hoje, a Maria Alice, então, ela nasce em São Paulo, em 1929, e falece agora, fez os 50 anos em 30 de junho de 1972, né? Então, antes mesmo dela completar 43 anos de idade, né? E, em linhas gerais, ela foi, então, uma socióloga formada na USP e é considerada um marco de estudos de sociologia da juventude no Brasil, assim, né? Então, a Maria Alice, ela nasce, então, em 1929 e ela é oriunda, então, dessa oligarquia paulista, com essa burguesia que se forjava, né? Ela faz parte dessa simbiose do que foi o desenvolvimento do Brasil, da oligarquia brasileira que se desestrutura em 1930, mas que não sai de cena, e dessa incipiente burguesia industrial que se forjava. E essa origem paulista, então, é a entrada dela na USP, onde ela faz graduação em Ciências Sociais, depois mestrado e doutorado em Sociologia, traz uma tônica que é perceptível, assim, em alguns textos, né? O que eu quero dizer? Ela faz parte dessa geração que pegou, que foi a construção da USP com essa vocação de reunir, né? De ser o centro de uma elite intelectual, né? No discurso de oradora de turma dela, de 1952, e ela se forma com Fernando Henrique Cardoso, com a Ruth Cardoso, Maria Silvia Carvalho Franco. No discurso, então, tem uma parte que ela fala sobre o papel da universidade, se referindo à USP, como esse lugar, então, que deve formar a camada de intelectuais que tinham como tarefa interpretar e impulsionar a vida cultural do país, assim, né? Mas, mesmo ela vindo dessa elite, ela tinha uma compreensão profunda do que era o Brasil, assim, isso é muito presente na obra dela, tanto que o José de Souza Martins vai dizer que ela tinha uma grande preocupação com os excluídos, né? Falo melhor depois disso pra frente. Mas mesmo então, ela vindo dessa elite, ela tinha essa preocupação, até porque ela fazia parte, né, de um grupo de alunos que orbitava em torno do Florestan Fernandes, que era em torno do grupo de alunos de Sociologia da USP que o Florestan Fernandes organizava, né? Então, junto aí com Fernando Henrique, Ottaviani, Maria Silvia Carvalho, Leôncio Martins, Gabriel Com, que era um grupo que, além de estar construindo, dando corpo para a sociologia no Brasil, tinha uma imensa preocupação de responder o que faz do Brasil Brasil, do que é genuíno, o que é próprio nosso, e especialmente o que faz do Brasil tão desigual, assim, né? Então, traz essa questão nacional muito fortemente e faz críticas a essas teorias com um caráter mais sociológico que tentavam explicar o Brasil de maneira mais conservadora, assim, né? E a gente também, na sociologia, afirma que a sociologia paulista ela não tinha só um objeto de análise, né? Ela também tinha um método de análise, e esse método de análise vai estar presente na obra da Maria Alice, assim, né? E é um método de análise, então, que vai ter alguns pontos incomuns, assim, né? Um primeiro é uma preocupação, então, em tentar explicar onde que está o atraso do Brasil, né? Então, essa relação entre o arcaico e o moderno, mas não compreendendo como uma etapa, mas como uma simbiose, dá para dizer assim. Um segundo ponto, que é o dinamismo que o capitalismo assumiu no Brasil, né? No sentido de compreender qual é o papel de um país periférico dentro dessa economia global.
Um terceiro aspecto desse método, um terceiro ponto desse método é a preocupação com a totalidade, então de não fragmentar o conhecimento da realidade social, a política, da sociologia, da economia, da cultura. E um quarto, que é a importância das tensões e das crises sociais. E aqui é bom ressaltar que olha para essas tensões e para essas crises sociais não como algo extraordinário, fora da ordem, né? Mas como inerentes à própria vida social, assim, né? A Maria Alice usa muito essa ideia de tensão, é um conceito, uma palavra bem usada nas obras delas, né? E ela também, então, como integrante desse grupo, né, que está preocupada em compreender a formação da sociedade brasileira, ela também vai se preocupar em se perguntar como que a formação da nossa sociedade frustra essa realização das promessas emancipatórias da modernidade, dá para dizer assim, né? E a obra, então, que a gente pode considerar como uma síntese do que é esse grupo é a própria Revolução Burguesa no Brasil, do Florestan Fernandes, que é publicado em 1975. Vou mostrar aqui para vocês esse livro aqui. E que o Florestan ele vai dedicar a Maria Alice, assim, né? Que tinha falecido 3 anos antes, né? E que ele escreve, vou até ler aqui um trecho para vocês da dedicatória. A memória de Maria Alice Forac, a memória de Maria Alice Mencarini Forac e aos colegas e amigos a quem estive ligado mais intimamente durante vários anos na aventura comum de vincular a investigação sociológica à transformação da realidade brasileira. Voltando então, esses pontos do método vão estar presentes, óbvio, na própria obra da Maria Alice, assim, né? E assim como era o espírito desse grupo de intelectuais, né, o trabalho intelectual para eles também tinha um papel de articulação de forças sociais, como também de transformação da realidade brasileira. E a Maria Alice também traz isso para a vida acadêmica dela e para a obra dela, assim, né? Não à toa que essa palavra transformação dá título a um dos livros dela, assim, né? A Maria Alice Forac, então, ela faz parte desse grupo. Ela também chega a ser professora da disciplina de Sociologia 1 da USP, que, né, era coordenado pelo Florestan, e da cadeira de História e de Educação. Ela inicia a carreira dela mais ligada à Sociologia da Educação, né? Então tem publicações nessa área de menor envergadura, enfim, mas ela inicia por esse lado. E ela vai ter, então, 2 obras principais e uma terceira, né, um terceiro livro, uma terceira publicação, organizado pelo José de Souza Martins, quando dos 10 anos do falecimento dela. Então, essas são as 3 principais obras da Maria Alice, assim, que eu vou trazer para vocês, assim, em linhas gerais, para vocês ficarem instigados a conhecer melhor, né, mais profundamente a obra da Maria Alice. Então, a primeira é o Estudante e a Transformação da Sociedade Brasileira, que ela defende em 63, é a tese dela de doutorado. Defende em 63, a publicação sai em 65, então é a tese que é orientada pelo Florestan Fernandes. A segunda é a Juventude na Sociedade Moderna, que é de 72, que é a tese de livre docência dela. E depois, então, a Participação Social dos Excluídos, que é publicada em 1982, de organização do José de Souza Martins. Começando, então, pela primeira obra dela, que é a tese de doutorado, O Estudante e a Transformação da Sociedade Brasileira, eu gosto de dizer que é uma obra que é fruto do seu tempo, assim, né? É uma obra pré-golpe, né? Então, que pega também toda essa efervescência do que foi o período antes do golpe, mas que eu até digo, talvez ela tenha até tido uma noção um pouco visionária, assim, né? Porque muitos dos temas que ela trata no livro depois vão se revelar, se concretizar mais historicamente no período ditatorial, assim, né? Então, ainda que a gente já tinha tido a Revolução Cubana, ela está analisando o engajamento da juventude, mas se a gente for pensar, o maio de 68 só ocorre em 68, alguns anos depois, então isso que vai ter um caráter, né, jovem, estudantil. E um dos temas do livro, que eu falei para vocês, que se desdobra melhor na ditadura, assim, do ponto de vista histórico, que é essa suposta ascensão da classe média calcada na ideia de meritocracia, né? Então, em ambos os livros, tanto o Estudante quanto a Juventude na Sociedade Moderna, elas são consideradas obras clássicas, assim, mas o Estudante, que é o primeiro livro,
é considerado um marco nas análises de juventude, tamanha importância dele, assim, né? E isso, gente, que já tinha sido publicado um artigo do Ottaviani, que é o Jovem Radical, que é de 63, que é um dos primeiros registros no país, assim, de uma reflexão mais sociológica sobre a juventude, mas que ele tem uma visão estruturalista, né, sobre a juventude. Então, o Ottaviani está preocupado em esboçar como que esse jovem, a partir da relação dele de emancipação da família, pode vir a ser radical ou vir a ser conservador, em linhas gerais. Não vou entrar muito no que foi o artigo. E, na verdade, a década de 60 ela é marcada assim, por esses estudos sobre juventude por causa do próprio contexto da época mesmo, né? Então, em 68, a gente tem o Poder Jovem, do Arthur José Brenner, que até faleceu recentemente, que então é uma história da participação política dos estudantes da Uni. E em 86 a gente vai ter uma coletânea bem importante para quem também está se dedicando aos estudos sobre juventude, que é uma coletânea organizada pela Sulamita de Brito, que é Sociologia da Juventude, o nome. Então traz textos do Mannheim, do Ottaviani, mas o enfoque do livro, isso é engajamento da juventude, porque também era o contexto da época, né? É bom falar que a Maria Alice, ela também organiza o volume do Mannheim na coleção dos grandes pensadores, que era organizado pelo Florestan, assim, né? Porque ela bebe muito do Mannheim nas suas análises, especialmente no segundo livro. Isso vai ficar bem marcado com essa ideia, esse conceito do conflito de gerações, assim, né? Mas voltando então para o livro no Estudante, nele a Maria Alice, ela vai mostrar que a mobilização da juventude não é mera rebeldia, um conflito de gerações entre jovens e adultos, entre pais e filhos, né? Ela quer justamente fugir dessa explicação meramente psicológica sobre a juventude ou até mesmo economicista dos estudantes, né? Então essa ideia de os estudantes se organizam porque teriam mais condições, enfim, mais acesso à cultura, ensino, etc. Então, ela quer fugir dessas análises. Até vou mostrar o livro aqui para vocês que eu esqueci, que é essa edição, e essa edição ainda não teve uma nova publicação dela de lá pra cá, né? Que mais que ela vai dizer? Ela vai associar, então, o movimento de juventude, o movimento dos estudantes, que é incrível essa parte da interpretação da análise dela, que ela vai associar esse quadro de crise vivido pela sociedade brasileira e a ascensão dessa chamada nova classe média, né? E ela vai dizer que essas tensões porque passa na juventude, essas tensões entre pais e filhos, esses conflitos que parece que é só do âmbito ali da família, enfim, ela vai dizer que isso faz parte de uma crise maior. Então, no livro, ela também faz essa diferenciação entre juventude e estudante. A juventude, em linhas gerais, é um momento de transição para a vida adulta, que ela vai esboçar melhor no livro Juventude na Sociedade Moderna, mas que ela já coloca ideias sobre. E daí eu até peguei uma frase aqui para colocar melhor para vocês, que ela vai dizer que a juventude é ao mesmo tempo uma fase da vida, uma força social renovadora e um estilo de existência. Se a concebermos como uma etapa que antecede a maturidade e que apresenta características singulares, notaremos que ela corresponde a um momento definitivo de descoberta da vida e da história e uma fase dramática da revelação do eu. Ela enfatiza sempre esse aspecto da dificuldade, né? Essa fase dramática da juventude, porque ela quer sair dessa ideia idealizadora sobre os jovens, né? Então, essa coisa tipo juventude, esse período incrível de descoberta, de experimentação, que o jovem faz o que quer, enfim, porque para ela justamente é o período da vida que a gente está passando por um ajustamento do nosso papel da sociedade, assim, né? Que adultos nós seremos, assim. Então, por isso que ela vai dizer que essa integração ao sistema, ela é conflituosa, ela é tensionada, tem, né? Os pais vão dizer que a gente quer ser de um jeito, a sociedade vai dizer que a gente deve ser de outro, enfim. Então, essa integração ao sistema que é conflituosa, que é carregada de tensões, ela vai dizer que tanto pode levar até uma rejeição do jovem a ele, ou o jovem pode tanto se adaptar, ou também pode rejeitar esse sistema. E é nesse momento, então, que se abre a possibilidade de uma possível atuação política, assim, né? E ela até vai falar, acho bem interessante, assim, que o jovem, enfim, esse jovem que se
que questiona o status quo, enfim, que questiona o sistema, mas que não se organiza politicamente, ela vai dizer que isso também é uma forma de ajuste a esse papel do que o sistema determina do jovem. Apesar de fora parecer um questionamento ao sistema, na verdade é uma forma do jovem questionar se ajustando, dá pra dizer assim, né? Ela fala então que o jovem se vincula a esse sistema global inicialmente pela família, né, que essa família ela ocupa uma posição nas relações sociais de produção. Então aqui a gente vai ver que ela vai trazendo já uma análise de classe, vou falar sobre isso. E esse jovem, ela diz que dentro do espaço da família ele ocupa uma posição subalterna, uma palavra bem pesada, assim, né? Justamente porque para ela ele ainda não transitou de uma dependência, ele ainda depende da família, ele não transitou para uma autonomia. Então ela usa muito esses conceitos de dependência e autonomia, assim, né? Tem a frase que eu li para vocês, acho que é bem reveladora disso, assim, a primeira. E seguindo então o estudante, antes eu falei que era o jovem para ela, a juventude, o estudante, esse estudante universitário, então ela vai dizer que é uma forma de postergar a juventude. Então esse estudante que está se preparando sua vida profissional para depois entrar no mercado de trabalho está postergando esse período de juventude, enfim. E essa postergação também é bem característica, né, no caso brasileiro, de economias dependentes. E aqui então entra a concepção de classe, que ela afirma que é o eixo básico de análise para ela na tese. Ela parte de uma concepção de classe, então, para discorrer sobre o papel do estudante na transformação da sociedade brasileira. Ela concebe, então, que existem diferenças entre os jovens conforme a classe. Ela não está homogeneizando a juventude e nem dizendo que só tem um jeito de ser jovem. Não, pelo contrário, assim. A preocupação dela nesse livro, ela quer entender o protagonismo da juventude na época, né? Porque que ela vai dizer? O fato do jovem ser o setor da sociedade com maiores propensões ao engajamento não significa que ele vai se engajar de fato, né? Como Ottaviani concebia, né? Que para ele o jovem ou ia ser radical ou ia ser conservador, mas partia dessa ideia pré-determinada, assim, né? Então, para analisar por que o jovem se engaja, né? Porque o protagonismo da juventude à época, ela vai fazer isso juntando duas dimensões, assim, é uma análise, um método bem importante, assim, da análise dela, que ela vai juntar tanto estrutura, essas determinações econômicas, ideológicas, quanto a ação social. Então ela vai mesclar essas dimensões objetivas e subjetivas, porque ela está preocupada em entender essas determinações estruturais da ação estudantil, né? Essas determinações estruturais da juventude. Então ela tem um método de análise da juventude que é super importante, que ela parte desse eixo de análise que é a classe social, e então ela vai relacionar a estrutura e a ação social para entender a juventude da época. Lembrem que eu falei antes que um dos elementos das pesquisas do grupo de Florestan, um dos elementos do método deles era essa dimensão da totalidade, e que essa dimensão da totalidade se mostra bem presente na obra dela. E ela vai afirmar que o comportamento político do estudante brasileiro pode ser compreendido, num primeiro momento de análise, como um produto revolucionário das aspirações da classe média. O que ela quer dizer com isso? E vejam, mais uma vez ressaltando, ela não está preocupada em dizer que os estudantes da USP têm melhores condições econômicas, que é onde ela faz a pesquisa dela. Então, abrindo um parênteses, no estudante, ela constrói a tese, a análise a partir de uma pesquisa que foi encomendada para ela, enfim, para outros pesquisadores, para analisar esse perfil de estudantes da USP. Fechando parênteses, então, a preocupação dela, se ela não está preocupada em dizer, não, esses estudantes se engajam porque eles têm melhores condições ou não, ela vai justamente olhar para essas condições estruturais pelo período por que passava o Brasil, né? Essas condições econômicas, ideológicas e históricas daquele momento, assim, né? Que despontava essa classe média, né? E por que isso? Porque ela vai dizer que é a classe média que assenta suas aspirações num viés meritocrático, né? Traz essa ânsia em sair da sua condição de classe média, né? Então, e que essa classe média, então, os pais vão projetar na juventude, que se transforma em estudante universitário, que está ali, né, construindo essa trajetória profissional. Esses pais vão projetar nos seus filhos
as suas aspirações, né? Então é aquela ideia, se meu filho estudar, né, se ele tiver uma boa profissão, fazer tudo que eu não consegui fazer, isso é importante, a nossa família vai mudar suas condições econômicas. Então o jovem já está incumbido dessa tarefa que é mudar as condições da família, esse anseio da classe média. E ela também vai dizer que no Brasil, com esse processo de industrialização, de urbanização, vai se criar uma ideologia da valorização da juventude e da educação, né? Essa ideologia de que, bom, se o jovem estudar, a gente vai sair da nossa condição de classe média, vai dar cabo desses anseios meritocráticos, assim, né? Mas onde que está então esse engajamento da juventude, né? Onde que ele aparece dentro desse contexto desse anseio de ascensão da classe média? É justamente quando esse jovem ele percebe, né, que esse seu projeto de carreira, enfim, né, o estudo, né, universitário dele, esse estudo que está construindo ele, a carreira dele, essa inserção no mercado de trabalho, não vai ser alcançado no sentido de tirar a família da sua condição de classe média. Ele até pode ter um bom trabalho, mas vai continuar sendo classe média, a família vai continuar sendo classe média. Então, quando ele se choca com isso, e também quando o jovem passa a não se reconhecer nesse projeto da família, que é uma possibilidade. Então é aqui que ela vai dizer que abre espaço para ter essa negação da ordem social. E em linhas gerais, ou até não sei nem se eu estou me estendendo, o livro fala sobre isso. No segundo livro, então, que é A Juventude na Sociedade Moderna, que é de 72, que é a tese de livre docência, o eixo básico de análise não é a classe, mas o de geração, que ela pega do Mannheim, né? Só que alguns autores consideram que é uma ruptura. Eu acho que não é uma ruptura como poderia se pensar. Para mim são análises que se complementam, assim, né? Até porque ela continua preocupada com o engajamento da juventude, com a crise da juventude, melhor, nas palavras dela, com a rebelião da juventude. E ela também não abandona essa perspectiva de classe, mesmo o eixo de análise sendo de geração, assim, né? E no livro, então, da juventude, ela vai fazer uma diferenciação entre movimento estudantil e movimento de juventude, que eles não estão em oposição, é bom frisar isso. Mas ela vai dizer que enquanto o jovem radicaliza sua vinculação à universidade, o movimento de juventude radicaliza sua vinculação ao sistema. Então, o estudante vai ter essa crítica profunda à universidade, o jovem como um todo vai ter essa crítica ao sistema. E por que não está oposição? Porque ele é jovem, ele é estudante e a universidade também faz parte desse sistema, né? Então, ela vai dizer que as tensões da juventude, que são na verdade, as tensões que vêm da própria crise do sistema, né? Vejam que ela também evolui. Antes ela falava essas tensões, lá no livro do estudante, essas tensões que parece que são só da família, na verdade essas tensões são do sistema como um todo. Ela também desdobra essa análise aqui no segundo livro. Então essas tensões da juventude, para ela, advém da crise do sistema, que além de estar em crise, deixa mais dramático porque prolonga essa transição da infância para a vida adulta, né? Eu vou falar melhor depois disso. Então, se antes o foco, né, no primeiro livro, era o engajamento e a transformação da sociedade brasileira, agora o foco é a juventude e o sistema como um todo, assim, né? Mas ressaltando, ela não abandona os estudantes, até porque a gente vai tem capítulos aqui no segundo livro, vou mostrar para vocês, a juventude na sociedade moderna, que é sobre o movimento estudantil, que é sobre a universidade, que é sobre o movimento estudantil na América Latina. Então ela não abandona a ideia de estudante só porque ela está falando de juventude. E ela também não está pensando em termos de, bom, existe o estudante e o não estudante como esse jovem que estaria fora da educação, dá para dizer assim, né? Justamente porque para ela a condição de juventude está atrelada a essa dimensão da educação. Afinal de contas, a juventude é esse momento de preparação, e preparação está ligado ao estudo, assim, né? E é aqui então que ela vai mostrar que a juventude, como é esboçada na sociedade moderna, vai ser sempre esse sinônimo de crise. Então, a sociedade só institui e prolonga o momento de transição, né? Essa transição entre infância e vida adulta, que antes podia ser um ritual, que antes, né, podia ser
de uma forma rápida, agora é em anos, né? Justamente porque essa socialização ela está mais complexa, essa formação de papéis sociais dentro da sociedade está mais complexa dentro do modo de produção capitalista, né? Então, o jovem, dentro desse processo de socialização, de como que adulto ele deve ser, ele está recebendo indicação da geração anterior, né, dessa geração dos pais, de como que ele deve ser no futuro, assim, né? Seja na família, seja nas próprias instituições escolares, né, na escola, na universidade, que também determinam, que também fazem parte desse processo de socialização. E o jovem, por sua vez, ele está vendo, eu vou ter que me encaixar nesse modelo que está aí, mas e se eu quiser outra coisa, né? Se eu não quiser isso que meus pais estão projetando, se eu não quiser isso que a própria sociedade está projetando. E o adulto, por sua vez, vai dizer, não pode, tem que fazer o que eu quero, não é assim? Por isso que ela diz, né, que essa crise da juventude é uma própria crise da socialização, né? Onde se expressa esse conflito de gerações, entre os adultos querendo uma coisa, os jovens querendo outra coisa, enfim, né? Essa ideia do adulto que é portador de uma experiência e do jovem que seria esse inexperiente, né? Ali é nessas tensões, então, que vão se estabelecer esses conflitos. Seguindo, o que eu acho legal desse livro, que ela traz a ideia da crise da juventude, e daí é uma análise minha, assim, né? Não está propriamente no livro. Depois, se seguirem nos estudos, vejam se vocês concordam, né? Mas para mim essa crise da juventude, que é a crise do sistema, não é só uma crise de socialização, assim, né? Justamente porque a modernidade, o modo de produção capitalista, ao mesmo tempo que cria a juventude, nega a sua existência. O que eu quero dizer com isso? Que a juventude, ela nunca tá no presente. A Maria Alice até fala isso, né? Que a juventude tem essa vinculação experimental com o presente, né? Experimenta várias formas de como que vai ser, assim, né? E que, claro, é uma vivência experimental que é sempre tensionada, né? Seja pelos anseios da família, seja por questões econômicas, sociais, morais. Essa experimentação, ela nunca é livre, né? É sempre uma negociação, uma tensão entre o desejo do jovem e o que de fato é possível de ser. Mas seguindo na ideia, então, de que o modo de produção capitalista, ao mesmo tempo que cria a juventude e nega sua existência, a sociedade capitalista, na verdade, ela não garante as condições para a realização da juventude, ou ao menos não garante a realização da juventude para todos os jovens. Por isso que a gente afirma, né? Esse modo de produção capitalista, ao mesmo tempo que cria essa juventude, como esse setor que estaria mais dedicado à preparação, enfim, nega sua existência. Nem todo jovem pode ser jovem em sua plenitude, apesar de ter a idade para isso, assim, né? Então, desdobramentos até para outros capítulos, assim, né? Partindo então para o terceiro livro, que é a Participação Social dos Excluídos, que é o de 82, organizado pelo José de Souza Martins, nos 10 anos de morte, então, da Maria Alice Forac, é esse aqui. É um livro, então, que traz 18 artigos, se eu não estou enganada, até poderia ter conferido se é esse número mesmo, mas é o que eu tenho na minha cabeça. E são artigos que pegam também dessa época da tese de livre docência dela, mas também perpassam por outros estudos, assim, né? A gente vai perceber, então, que a Maria Alice, ela se desbravou em outras pesquisas, né? Então, tem artigos sobre imigração, sobre o papel da sociologia, dos sociólogos, sobre marginalidade, enfim, né? Uma série de temas. E que eu acho que o José de Souza Martins, ele foi bem feliz na escolha, assim, né, do título do livro, assim, né, que ele fala que é uma biografia intelectual da autora, mas mostra, por que eu digo que ele foi bem feliz na escolha do título, porque mostra essa preocupação da Maria Alice em investigar esses excluídos do sistema, assim, né, então por isso mesmo a participação social dos excluídos. E para finalizar, gente, nesse nosso compromisso, então, peraí, vou me arrumar, finalizar bem. E para finalizar, então, nesse nosso compromisso em retomar, mas não só em retomar, de deixar mais presente e evidente o que foi a contribuição da Maria Alice, né, o que foi o legado dela,
eu acho que é importante a gente pensar como que a obra da Maria Alice nos ajuda a pensar o hoje, né? A Maria Helena Augusto, ela fala que a Maria Alice é uma autora clássica, então se é uma autora clássica, com certeza ela pode nos ajudar a pensar o hoje, né? E é uma autora clássica que ajudou a pensar a juventude e ajudou a pensar o Brasil, assim, né? Ela traz um método que é importante, acho que a gente trazer nas nossas pesquisas, nas nossas análises e formulações. Ela traz um método para pensar a juventude, para mim é a grande contribuição da Maria Alice. E se na juventude na sociedade moderna ela esboça que a juventude é sinônimo de crise, e no estudante ela mostra como que essa crise se mescla com a dinâmica nacional, agora invertendo as obras, né? Então se mescla com essa dinâmica nacional, né, dentro dessa contradição social que se forjou à época e que provoca o engajamento. Então acho que fica a reflexão. Acho não, tenho certeza, fica a reflexão. Como pensar a partir da Maria Alice quem é a juventude, então, que sintetiza a contradição social de hoje, né? Como pensar esse engajamento da juventude hoje? Então, são questões que a gente tem se debruçado aqui na escola e no Levante Popular da Juventude, então questões que eu compartilho com vocês. E porque assim como o José de Souza Martins falou na apresentação do terceiro livro, e faço as palavras dele as minhas, sem sombra de dúvida, hoje é impossível escrever honestamente sobre os movimentos estudantis, sobre juventude no Brasil, sobre o conflito de gerações, sem ampla referência a Maria Alice Forac. Muito obrigada, gente.